Café na mesa, Bíblia aberta, caderno e caneta na mão, chegou a hora de despertar. Desperta, vitorioso, vitoriosa! Estamos iniciando uma nova semana, uma nova jornada. O sol nasceu diferente hoje porque você está aqui. Estamos juntos, tomando o nosso café da manhã e mergulhando nessa palavra linda e forte. Hoje nós vamos voltar lá para Marcos, capítulo 8, de 11 a 13. Marcos, capítulo 8, de 11 a 13. É pequenininho, mas é profundo. Então, caneta e caderno na mão, porque nós vamos meditar algo hoje muito profundo. Os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. Para pô-lo à prova, pediram um sinal do céu. Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade vos digo, nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, entrou de novo no barco e foi para outra margem. Palavra da nossa salvação. Amados, quando pedir um sinal a Deus se torna uma resistência de fé. Raquel, é errado pedir a Deus um sinal? Quando é errado pedir a Deus um sinal? Vamos meditar juntos. Os fariseus começaram a discutir com Jesus e pediram um sinal do céu para pô-lo à prova. E aqui, pôr à prova, quando você estuda do grego, significa desafiar. Praticamente é isso mesmo, pôr à prova, desafiar, suspeitar. Então, esse texto não está falando de quem crê pouco, está falando de quem crê mal. Está falando de quem quer garantias, está falando de quem quer exigências antes de confiar. Então quer dizer, eu vou confiar se você fizer, eu vou acreditar se você fizer. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, esse texto não fala de quem crê pouco. Porque às vezes a gente crê pouco e a gente pede a Deus um sinal. Aqui, Jesus está dizendo de quem crê mal. E aqui, presta atenção porque o que nós meditamos no capítulo 8, versículo 1? O milagre do pão. Então, eles estão vindo desse contexto. Jesus teve compaixão, Jesus fez um milagre, partilhou o pão. Então, anota essa frase de São Jerônimo porque ela é muito boa. São Jerônimo vai dizer o seguinte: a exigência de sinais que eu e você fazemos, tá? Então, para a gente não esquecer isso, nasce não da falta de evidência. Anota, depois eu explico. Nasce não da falta de evidência, mas da recusa. Da recusa em interpretar aquilo que já foi revelado. Aquilo que já foi revelado. Olha que forte. A exigência de sinais nasce não da falta de evidência, mas da recusa em interpretar aquilo que já foi revelado. E eu trago para você uma experiência pessoal. Jesus, um dia eu falei, Senhor, porque eu tenho certeza que essa é a tua vontade, me dá um sinal que eu veja, que eu entenda. Ele me deu aquele sinal.
Mas aí eu disse, ai meu Deus, mas será? Será mesmo? Será que não foi uma coincidência? Me dá uma palavra. Minha gente, na hora que eu pedi, Senhor, me dá uma palavra, a palavra veio, nenhum sinal vos será dado. E aquilo eu tomei um choque. Por quê? Porque nessa hora, na hora que eu peço a confirmação da confirmação da confirmação, ele já te disse, ele já te falou. Quando você fica perguntando, significa que você está querendo garantias. Aí já está falando de um coração que duvida. E não de um coração que quer acertar. Então, a primeira vez que eu pedi, eu queria acertar. Mas a segunda já era um coração com dúvida. Então, o que faz aqui? O problema não é a ausência de sinais. O problema é o que a gente permite que nasça dentro do nosso coração. Jesus suspirou profundamente. No grego, a gente mudaria isso para um gemido interior. Se você for na origem da palavra, por que às vezes eu trago o grego para você? Para você entender a origem da palavra, que às vezes o nosso português ele esvazia um pouco a tradução, né? Jesus aqui ele geme, não é por fraqueza, não é por cansaço, mas porque ele se depara com um coração, com a dureza do coração. Ele se depara com essa cegueira voluntária de ver e não querer acreditar. E isso aqui é muito forte, porque os fariseus conhecem as Escrituras, os fariseus estão vendo o que Jesus fez, mas querem controlar Deus, mas querem testar Deus, não querem se converter. É Deus que tem que mudar, né? Não é eu que preciso, não sou eu que preciso mudar. E aqui Jesus vai dizer, em verdade vos digo, a esta geração não será dado sinal algum. Deus se cala. E aqui é muito importante a gente entender isso, que existem silêncios de Deus que não estão ligados a um tempo que Deus está nos deixando passar, mas está ligado à dureza do coração. Diante de um coração endurecido, diante de um coração que não quer mudar, Deus se cala. E isso é forte. Por isso que quando eu passo por um momento onde eu acho que Deus está em silêncio, Deus não está falando comigo, a primeira coisa que eu começo é analisar o meu coração, é procurar uma confissão, é ver aonde eu errei. Porque o silêncio de Jesus também pode ser um sinal que o teu coração está duro, que o teu coração está fechado. Ele aqui denuncia uma incredulidade vestida de um zelo religioso. Mas é incrédulo. Como eu conto sempre no meu testemunho. Dentro da igreja, mas incrédula. Isso é muito sério. O silêncio dele denuncia esta fé baseada em espetáculos, coisas externas. O silêncio dele denuncia uma espiritualidade que depende de prova constante. Se você está baseando a sua vida e sempre precisa de provas, Jesus sempre precisa te convencer. Será mesmo que é para eu ser consagrado, que é para eu ser missionário? Você sempre quer essa prova. Passa por alguma dificuldade, será mesmo que era para eu ter feito isso? Será mesmo? Se acontece qualquer coisa, será mesmo? Será mesmo? Ei, uma espiritualidade que precisa de prova constante vai viver o silêncio. Deus vai se calar. Por quê? Porque não pode ser assim. Ele quer homens e mulheres enraizados. Quem exige sinal se torna incapaz de reconhecer a graça diária. Se você fica exigindo sinais, grandes sinais, você se torna incapaz de reconhecer as graças cotidianas. Eu treino muito aqui os meus filhos espirituais a lerem as graças que acontecem diariamente. Deus fala com você em tudo. Ele está no meio de nós. Então, se deixe tocar, seja sensível a tantas graças que estão acontecendo. E eu preciso deixar esta frase de São Boaventura.
Vai lá? Hoje 2 frases muito importantes para nós. Toma nota no seu caderno. Vem comigo? A fé verdadeira não nasce da evidência, oh meu Deus, da evidência exterior, mas da docilidade interior. Vou repetir. A fé verdadeira não nasce da evidência exterior, mas da docilidade interior. Da docilidade interior. Que coisa forte. Você precisa, meu filho, minha filha, ter um coração dócil. Que mesmo quando passa por momentos escuros, você não muda suas convicções. Você não duvida. Você não fica revogando coisas lá de trás. A dificuldade que você passa, ela não muda a vontade e a direção que Deus te deu lá atrás. Mas algo aqui está desafiando a sua fé e você precisa amadurecer na fé. Então, pense um pouquinho. Se Deus fizer isso, eu acredito. Se Ele me provar, eu mudo. Se eu sentir algo, eu continuo. Ei, não. Você vai tirar essas frases da sua vida. Você vai tirar essas frases. Você vai dizer, a minha fé não é condicional, né? Se Deus fizer isso, eu vou lá em Aparecida agradecer. Se Deus fizer isso, eu vou assistir o Desperta Vitorioso todo dia 4h45 da manhã. Não, Ele não precisa disso não. Ele quer uma fé madura. Retira essa necessidade de constantes evidências, de constantes provas. A fé verdadeira não nasce de evidências exteriores, mas da sua docilidade interior. Então, Jesus está te questionando hoje. Quantas evidências você já teve e não mudou até hoje? Quantos sinais você já recebeu e continua no mesmo lugar? A maior tentação espiritual não é só duvidar, mas é negociar. Querer negociar a obediência com Deus. Às vezes a gente está negociando. Não, Senhor, mas é porque... Senhor, mas você vai entender, né? Ei, pior que duvidar é tentar negociar com Deus. Com Deus não se negocia. Não se negocia. Não seja como esse fariseu. Não seja como esse mestre da lei. Seja dócil ao que Deus está te pedindo. O maior sinal de Deus não é o espetáculo que muitas vezes a gente espera externo. Agora, o maior sinal de Deus é essa presença constante no nosso dia a dia, essa presença fiel dele que quer nos converter. Isso é o mais forte. Ele quer o meu e o seu coração. Obrigada, Jesus, por essa palavra tão forte. Obrigada por iniciar a nossa semana já nos desafiando a uma docilidade interior. Obrigada por já nos explicar. Eu posso pedir sinais, mas tem limite. O meu coração precisa ser dócil, precisa confiar. Retira de nós toda a incredulidade, tanta falta de fé. Retira de nós, Senhor, o desejo de negociar, principalmente quando mexe com áreas da nossa vontade. Principalmente quando temos que fazer alguma renúncia e não queremos. Ajuda-nos no dia de hoje a darmos um sim mais forte, mais firme. Eu quero estar, Senhor, na Tua presença. Eu preciso da Tua presença. Eu quero deixar hoje aqui para você o link dessa canção. Jesus, eu clamo por Ti. Reza. Reza pedindo hoje a Jesus pela força do sangue de Jesus. Vá para o seu trabalho agora.
Vá para o seu dia agora clamando o sangue de Jesus, para que o teu coração não esteja insensível, para que você não seja um homem ou uma mulher que está de corpo, mas não de coração. Sejamos dóceis à voz do Senhor. Vai lá, meu amado, minha amada, coloca o sol e a gotinha e diga: eu estou junto, Raquel. Eu quero ver quem são esses alunos fiéis aqui do nosso Desperta Vitorioso, quem são os sedentos pela palavra de Deus. Marca lá em tudo que você fizer, seja aqui, seja ao meio-dia, seja às 20h30, vai marcando o sol e a gotinha. Eu quero te ver. Traça o sinal da vitória em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Boa semana.